Olha só, ainda falando de eleições, Camila, nas eleições de outubro, mais uma vez, as mulheres são maioria entre as pessoas aptas a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, dos mais de 56 milhões de eleitores que poderão participar das eleições nos 2 turnos, 53% são do gênero feminino. Observando essa proporção que se repete ano após ano, o TSE lançou uma campanha para incentivar a entrada e a permanência das mulheres na política. Camila, vamos contar pro pessoal então que está aqui nos ouvindo, em que estado que as mulheres estão mais à frente dos homens nos números de eleitoras, só para a gente traduzir esse número pro pessoal. São Paulo, nosso principal colégio eleitoral na escola, mas isso se repete em praticamente todos os estados do país, justamente porque é um reflexo do cenário demográfico da população brasileira, né? Nós, mulheres, somos maioria na população também dentre os eleitores. Só para a gente exemplificar, no caso do Paraná, são 8.475.632 pessoas que estão aptas a votar no estado nesse ano, e desses 4.457.137 são mulheres. Então a gente está falando de 52,59% do eleitorado, um índice que é um pouquinho menor do que o das últimas eleições, quando a gente representou 52,42%. Está justamente aí igualando esse patamar de representatividade que nós temos na população, né? Mas qual que é o perfil dessas mulheres? O TSE também divulgou nesse levantamento que as mulheres, as eleitoras brasileiras, elas têm entre 35 a 39 anos, seguido logo na sequência daquelas com 40 e 44 anos, mas apesar do voto ele só ser obrigatório, né, entre os 18 e os 70 anos, a gente sabe que muita gente começa a votar mais cedo e continua a votar depois que ultrapassa aí essa faixa etária. E esse é um dado muito curioso. Segundo o TSE, 87.400 mulheres com mais de 100 anos, ou mais, também estão aptas a votar nesse ano e devem comparecer aí às urnas, né? Isso é bastante interessante, inclusive nós representamos a maioria dentre aquelas que estão no exterior e que também colocaram ali o nome e deixaram tudo certinho na Justiça Eleitoral para poderem votar, e isso também chama atenção para um outro fato, que é a subrepresentação que, apesar de sermos maioria, nós temos ainda nesses cargos eletivos, né, nos cargos de poder na política, tanto vereadoras quanto prefeitas, também senadoras, deputadas federais, estaduais, enfim, a gente ainda é muito subrepresentada. A gente tem inclusive um dado que fala que só 12% das prefeituras têm mulheres à frente, 15% do Congresso, inclusive vou abrir aqui um aspas para a gente deixar isso bem claro, nas eleições de 2018, das 81 vagas do Senado, apenas 6 foram ocupadas por mulheres, e das 513 da Câmara dos Deputados, apenas 77. Por fim, a gente representa só 4% dos governos estaduais, isso quando a gente coloca ali o índice compartilhado, né? Mas na prática a gente elegeu apenas uma mulher para governo de estado, que foi a Maria de Fátima Bezerra, no Rio Grande do Sul. Então, como você disse, o TSE lançou esse programa que se chama Mais Mulheres na Política. A gente está vendo inserções na televisão, no rádio, aqui na Jovem Pan mesmo, justamente para falar sobre esse assunto, colocar o dedo nessa ferida e incentivar as mulheres a votarem também em mulheres. Então, prestar atenção em quais são as propostas de governo dessas candidatas que a gente tem aí em 2022 e fazer com que essas mulheres também tenham mais representatividade dentre todo esse universo dos políticos que a gente tanto fala aqui na Pan News. Eu procurei os assessores, claro, as equipes de todas as nossas 5 deputadas federais da bancada paranaense, que é formada por 30 deputados, apenas 5 são mulheres. Não consegui um retorno aqui a tempo, alguns até conversaram comigo, mas a gente não conseguiu um material delas específico para falar sobre esse assunto, mas claro, estão todas atentas para que a gente possa aí reduzir essa diferença quando a gente fala de fato dos cargos que são aí eleitos por todos nós. Obrigado, Camila Andrade, pelas suas informações. Amanhã ela estará aqui de volta conosco.